Bom dia, dono de oficina. Maravilha. Seja todo mundo bem-vindo ao podcast do Edu. No podcast do Edu, nós falamos para você, dono de oficina, tudo que você precisa saber para você que quer organizar sua oficina mecânica e lucrar mais em 90 dias. Eu sou o William Rezende. E eu sou o Eduardo Silva, proprietário da Tagma Car Service, oficina situada na cidade de Osasco, e também o criador, né, aí da Mecânica da Mente, que ajuda, né, esses amigos e irmãos aí, que de uma certa forma aí precisa tanto de uma contribuição para a gente poder suportar os nossos dias aí. Exatamente. E o que a gente vai falar hoje, Edu? A gente vai falar o que é a mecânica da mente, exatamente. Mas antes, só quero passar um recadinho rápido para todo mundo que está aqui ouvindo. Nós estamos preparando a segunda edição da jornada Resgate da Oficina Mecânica. Então, o que é a Jornada Resgate da Oficina Mecânica? É um evento online, gratuito, É um evento online, gratuito, e que vai acontecer nos dias 22, 23 e 24 de agosto. Vai ser ao vivo com o Edu. Era isso que eu tinha esquecido, desculpa. Então, é um evento online, gratuito e ao vivo com o Edu. Nesse evento, dono de oficina, você que está aqui acompanhando a gente vai aprender, quer dizer, o Edu vai ensinar ou você vai aprender, depende da forma de ver, sobre o método Mecânica da Mente, que é o método utilizado por ele, criado por ele, para fazer outras oficinas a organizar e lucrar mais em até 90 dias. Se você ficou interessado para saber mais sobre esse evento, para quem está aqui no Instagram, o link está na bio. Depois da live é só clicar lá e se inscrever. Para quem está no Facebook e no YouTube, o link está na descrição do vídeo. Beleza? Então, Se eu fosse o dono de oficina, eu não ficava de fora não, porque vai ser um negócio bem bacana e você vai entender um pouquinho hoje, né? Porque também, querendo ou não, vira e mexe o pessoal pergunta, né, William? Como funciona aí a mecânica da mente, o programa, né? Mecânica da mente. E a gente vai dar uma passadinha hoje nisso daí. Mas o evento aí está sendo preparado algo, né? A gente já está fazendo aí até um período de oração para Deus abençoar, porque assim, não é fácil, porém não é impossível. Mas quando você se envolve, né, na metodologia da mecânica da mente, grandes coisas acontecem. Certo, William? é isso aí. Então, bora bater um papo sobre isso hoje? Vamos nessa aí. Então, vamos lá. Só importante dizer que para você que quer organizar a oficina mecânica, quer lucrar mais, é isso aqui que vai te levar exatamente. Esse é o produto, né? Vou falar a palavra certa. É um produto. Então, se você quer isso, esse é o produto que vai te ajudar, o produto completo. Então, vamos lá, Du. Vou começar já perguntando: o que é a mecânica da mente? O que é o programa Mecânica da Mente? Aí é o seguinte, William, isso daí surgiu de uma certa forma, né, contando um pouquinho da história aí. Eu, junto com a Roberta, dono de oficina desde 2010, fui colaborador de praticamente aí 2 oficinas, não tive uma rotatividade muito grande, não, fiquei em 2 oficinas ao longo aí de quase 10 anos. Né? Então, assim, de uma maneira até rápida, Deus proporcionou que eu tivesse a minha, né, a nossa oficina, a minha e da Roberta. E assim, a gente sempre foi muito controlado, porém, né, zero de administrador, zero de gestor. Então a gente quebrou muito a cabeça no início, tivemos desafios imensos ao ponto de ter que alugar o apartamento que a gente tinha. Na época a gente ainda estava ali no processo de finalizar o pagamento, a gente teve que alugar o apartamento
morar na oficina para poder complementar a renda, para honrar com os compromissos. Mas foram aí praticamente uns 6, 7 anos quebrando a cabeça, não fazendo a precificação da maneira correta, não sabia muito, literalmente perdidaço. E a gente começou a buscar as informações, porque de uma certa forma eu sempre fui, não aceitava aquela situação. Eu sabia que era o próprio Deus que estava conduzindo nós para trilhar aquele caminho, mas o que precisava era ter as informações corretas para que a gente conseguisse, né, fazer com que a oficina acontecesse de verdade. E foi isso, né? A gente teve até fazendo alguns cursos ali numa instituição muito conhecida, porém não foi o suficiente para trazer os resultados que a gente esperava. Foi quando mais ou menos por volta de 4 anos atrás. Vou fazer uma pergunta do rapidinho. Não foi suficiente por quê? Porque eles não falavam diretamente pro ramo de oficina mecânica ou porque o negócio era muito, apesar de ser uma empresa especializada em negócios, era muito generalista, era isso? Então, é exatamente. Aí o que acontece? Eles não tinham uma experiência tão grande na área da reparação automotiva e só que acabava dificultando. Não só eu, mas outros amigos também que estavam participando ali. É lógico que assim, nada é em vão, né? Não foi, não valeu de nada. Não, valeu. Eu comecei a ter um contato com algo que depois de uma certa forma, eu acabei entendendo, mas que talvez eles explicaram da maneira do qual não só eu, mas outros amigos não compreenderam. E mesmo assim eu continuei. Foi quando eu tive contato com uma empresa que não tinha nada a ver, né, que faz uma imersão, e eu fui nessa imersão lá eu conheci um outro treinamento que chamava Business High Performance, que foi até esses dias eu fiz pela terceira vez. E lá eu consegui descobrir o que era que precisava ser feito dentro da TAG. Primeiro, nesse treinamento foi assim, eu entrei e saí deprimido, né? Porque tudo que eles falavam para administrar uma empresa, eu praticamente não falta não, meu. Senão depois ganha ponto negativo. E aí o que acontece? Eu e a Roberta, a gente saiu deprimido de lá, mas eu falei assim, vamos colocar em prática, vamos começar a se mexer. Mas de uma certa forma, mesmo sendo de uma maneira universal, eu consegui ali, Deus deu uma luz que a gente conseguiu, de uma certa forma, traduzir para colocar e aplicar dentro da oficina mecânica com mais clareza. Então, a gente converteu as informações passadas no treinamento de uma forma que a gente conseguisse aplicar. E aí as coisas começaram a acontecer. E no meu coração eu sempre tive uma vontade muito grande de ensinar, porque a minha vida toda foi em cima, né, do estudo, da aplicação, do desenvolvimento, amigos que eu tenho sempre envolvido com a área da educação. Então, assim, criou aquela chama dentro do coração de ensinar. Mas ensinar o quê? Eu sempre fui muito bom na parte técnica, estudei muito, mas não era na parte técnica que eu ia ter aquela paixão, que ia ter aquela vontade imensa ali. Foi quando, ali no ano da pandemia, eu já vinha pegando um pouco mais forte nos estudos e ali eu falei, agora acho que é o momento de eu colocar. E ali eu descobri que eu queria, tudo aquilo que a gente estava tendo de resultado na TACME, eu queria passar. Porque já que eu tinha quebrado a cabeça, eu queria passar isso para outras pessoas. E foi justamente ali, bem no pico da pandemia, onde muitas oficinas estavam fechando, né, em algumas cidades do Brasil. Aqui em São Paulo, nós fomos considerados como serviço essencial, não fechamos, mas foi aquele medo todo. E aí foi onde a gente começou a mecânica da mente. Eu comecei a passar, né? O primeiro foi o Mate, que ele tem a oficina lá em Birataia, na Bahia. Ele ia fechar a oficina para vir para São Paulo, porque não estava conseguindo, né, arcar com os compromissos, não estava conseguindo pagar as contas. E eu falei para ele, Deus vai abençoar você aí. E eu fiz um esboço, né, de um treinamento.
E comecei a rabiscar, comecei a gravar algumas coisas e comecei a fazer o acompanhamento. E convidei mais 4 amigos, mais 3 amigos, e teve um que já foi um colaborador meu, e ele saiu porque o pai abriu uma marcenaria, e ele falou: Du, isso daí que você está fazendo é só para oficina mecânica ou serve para outro segmento? Eu falei: não, cai para dentro aí, vamos aí. E eu comecei a falar para eles justamente da mudança de mentalidade que o dono da empresa precisa ter. Comecei a passar conteúdo de vendas no segmento, e tem lá a cereja do bolo, então foi assim que deu um start. E aí, justamente, ó, aí, ó, falando do mate, ele apareceu aí. Então, aí isso daí foi o início de tudo. E ali eu consegui, né, ir ajustando as velas. No ano seguinte, fizemos um treinamento de marketing digital aí, bem puxado. E veio à mente da gente escalar isso daí e começar a atingir mais donos de oficina. E foi isso que nós fizemos. O ano passado tivemos um resultado considerável, né, no início, e na virada desse ano aí, no final do ano passado a gente conheceu o William, que tá, para mim, tá aqui embaixo, né? E aí, graças a Deus, aí a gente está conseguindo fazer uma parceria com grandes mudanças e atingir mais donos de oficina. E aí foi justamente isso aí que iniciou, né, que acendeu no coração. Então, a mecânica da mente eu e a Roberta, a gente até chegou num consenso de criar, porque a gente descobriu que tudo que precisava ser aplicado dentro da oficina estava dentro da nossa mente, está dentro da mente de cada dono de oficina. Só precisa fazer o ajuste. Como a gente costuma falar, né? Você vai montar uma correia dentada de alguns veículos, principalmente esses mais modernos, você tem que ter a ferramenta de fasagem, né? Tem que ir lá, posicionar, colocar o carro no ponto, colocar a ferramenta, travar em cima, ajustar embaixo, para que na hora da substituição da correia você faça. E eu vejo que assim é justamente isso que o dono da oficina ele tem que fazer. Ele tem que entender que está dentro da mente dele. Às vezes só precisa fazer esse ajuste, né? Mudar um pouco a rota, a maneira de pensar, para conseguir já mudar. Então, aí a gente vem fazendo esses ajustes aí. E a gente tem aqui os tópicos, né, William, que a gente aborda dentro da mecânica da mente. Ó, tá aí, ó, o Júnior. Olha, ó. O Júnior foi praticamente aí o primeiro, né, junto com o Edson, quando a gente resolveu fazer em grupo. E ali eu conheci o Júnior, foi uma experiência espetacular. Foi uma experiência espetacular aí trabalhar com ele, né? Muitas coisas aconteceram e com ele aconteceu um ponto engraçado. Engraçado assim é força de expressão, né? E ao longo do processo ali da mecânica da mente, eu tive um sonho, né? Que ele e a esposa estariam num outro local. E ali, quando terminou uma das aulas, aí ficou só ele e eu falei que tinha tido um sonho, que ele estava num outro local. E ali ele falou que eles estavam procurando um outro local. E realmente, você vê, foi um sonho que Deus deu ali, acabou confirmando para ele. E hoje ele está numa oficina muito bonita, lá em Brusque, né? Então ele foi um das pessoas aí que confiou sem nos conhecer, né? A gente não se conhecia, foi através da internet que eles tiveram esse contato conosco, preparado por Deus aí. E foi muito legal, a gente tem uma amizade muito forte até hoje. Devo a ele uma visita até hoje, porque muitos, né, dos donos de oficina eu só conheço através da internet, que participa da Mecânica da Mente. Eu estou devendo uma visita para ele, mas logo, logo isso aí Deus vai preparar e a gente vai estar chegando lá em Brusque. Agora sim. Então a mecânica da mente em si é um programa online, né, para ajudar esses donos de oficina. Beleza. E qual que é a diferença entre o programa Mecânica da Mente e os outros cursos técnicos que a gente vê aí, que muito dono de oficina procura fazer?
William, o que eu vejo aí, eu procurei trazer um conteúdo diferente, porque a maneira que eu tinha aprendido, ele era diferente. Então, começamos aí a trazer um conteúdo para o dono da oficina para poder mudar a mentalidade, mudar o foco e entender que não é o segredo, né, de fazer a oficina vencer num mercado tão competitivo, né, e que sofre por mudanças. A cada trimestre aí você já vê alguma coisa que lançou. E se ele não tiver acompanhando isso, mas também eu consigo mostrar para eles que, tanto que assim, praticamente quase não falamos da parte técnica dentro do programa da mecânica da mente, não falamos. E a aula principal de start é a aula de mudança de mentalidade. Então, um tópico muito forte aí que é abordado é a mudança de mentalidade. Porque não existe, né, a poçãozinha mágica, a fórmula mágica. Existe um método a ser aplicado e se aplicar tem resultado. Você vê, acabou de entrar mais um aí, né? E foi aí o Start, né? O Júnior, o Edson, foram aí os que iniciaram em grupo, o programa em grupo, porque aí eu já tinha atendido os outros. E graças a Deus a gente vem conseguindo atingir. Não é fácil, William, é muito desafiador esse lance de fazer o dono de oficina mudar a mentalidade, porque são anos e anos, né? Acreditando que assim o que dava certo lá atrás dá certo hoje. Só que como o mundo tem mudado, como a tecnologia tem mudado, então assim, o que dava certo lá atrás, muita coisa não está dando certo hoje. E só que às vezes existe aquela resistência para o dono da oficina para ele mudar, ou para ele acreditar, né? Ele dá meio que de Tomé. Então é justamente isso o grande desafio. Mas a gente continua fazendo a nossa parte e trazendo essa informação para ele, né? Hoje falar sobre gestão na oficina mecânica tá muito bem propagado, porém pouco aplicado. Nós encontramos ainda muitos donos de oficina que eles não têm a mínima ideia de quanto a oficina dele está faturando, não sabe quantos carros ele atende. Aí, quando vai ver, ele já está numa situação financeira muito difícil. Mas a gente vai insistindo, vai batendo aí um martelo e para a gente poder trazer para eles essa luz e fazer com que eles apliquem, né? Porque você também ter a informação e não aplicar não vai valer de nada. Né? Então, opa, deixa eu voltar aqui, sempre esqueço. Então, se eu posso resumir, eu vou pedir para você até discorrer mais se eu estiver certo nisso, a grande diferença da mecânica da mente para os outros cursos técnicos é que não é um curso técnico. É exatamente um curso de gestão para dono de oficina. Se você quer aprender a... Me tira uma dúvida, me responde aqui. Se eu quero aprender a fazer gestão financeira, a mecânica da mente me ajuda? Ajuda, ajuda e com propriedade. Se eu quero fazer a gestão de colaboradores como ali lidar com os colaboradores que eu tenho, a mecânica da mente me ajuda? Ajuda também, né? Tem o conteúdo lá para isso. Se eu quiser fazer a organização do pátio, a organização de estoque, a parte de... Vamos falar assim, a gestão física, isso, a gestão física da oficina. Nossa, a mecânica da... A aula essa aula aí tá completinha de cabo a rabo, do alfinete ao foguete para deixar aí a oficina muito bem organizada. Rapaz, eu vou falar para você, tá? Isso aí também, com propriedade. Aí você comentou que ajuda, né? Você ensina, aplica para os donos de oficina essa mudança de mentalidade, que é uma consequência para você poder aplicar tudo isso.
É mais uma verdade que eu estou te perguntando ou eu entendi errado? É mais uma verdade, né? Eu não sei se o pessoal assistiu aquele filme lá do O Silêncio dos Inocentes, né? E aquele cara maluco lá, ele serrava a cabeça do cara e deixava assim, o cérebro exposto. A gente faz mais ou menos isso daí para poder inserir a mudança de mentalidade aí no dono de oficina. Bom, então beleza. Então ele ajuda na administração. Então ele ajuda nos três papéis que a gente sempre comenta, do técnico, do administrador e do empreendedor. Sim. Aí, William, o que que acontece? Tem uma aula lá que ela é, assim, pouco conhecida, mas ela é muito bombástica, que é a análise de perfil comportamental. Então, assim, o grande fator para mudar a oficina é o quê? É o dono da oficina conhecer realmente quem ele é. E essa aula, né, do perfil comportamental, a gente disponibiliza de um voucher para ele responder um questionário e, de repente, na hora que tem a aula, que é com a Roberta, é como se colocasse o dono da oficina diante de um espelho. Ele vai começar a conhecer quem realmente ele é, os pontos fortes e os pontos a desenvolver. Então, por exemplo, através desse método, né, dessa aula, por exemplo, a gente já conseguiu fazer com que irmãos não brigassem e um entendesse o outro dentro da oficina. Então, assim, se não fosse isso, talvez hoje eles não estariam juntos. Estariam praticamente aí brigados, porque um é o oposto do outro. Um muito acelerado, o outro mais detalhista. Então, a tendência era gerar um conflito. Então, essa aula que eu considero assim, um grande diferencial, um grande divisor de águas, porque foi isso que aconteceu comigo. Tudo que a gente passa lá é o que eu vivi, né? Então, assim, não tem nada do faço o que eu mando, não faço o que eu faço, não. Né? Faz porque, assim, para mudar a cabeça do dono da oficina, né, primeiro ele tem que ter a consciência de que o grande problema da oficina é ele. Olha aí, ó, tá vendo? O Edson aí disse que até com a família muda, e foi o que aconteceu comigo. Né? Eu praticamente quase estava matando meu casamento quando eu tive acesso a isso. Foi onde a gente fez os ajustes e as coisas começaram a acontecer. Então, é o conteúdo que. Por isso que eu falo que tem o diferencial. Todos são bons. Tudo que fala sobre gestão voltado para a oficina é ótimo, William. Quanto mais pessoas falando, melhor. O que vai acontecer? Vai ter um que vai se associar com o Eduardo, outro vai se associar com fulano, com ciclano, né? Mas o grande lance aí da mecânica da mente é que a gente traz um conteúdo para uma área que trabalha da seguinte maneira, né? É onde a gente tem, de uma certa forma, uma carência, que é o pequeno e o médio. Porque às vezes os programas que existem já é para quem já tem uma oficina grande e tudo mais. Mas a mecânica da mente é para ajudar a trazer o dono da pequena e média, assim, que ele parece que ele está meio esquecido lá no fundo. Lá, não, a gente vai lá, pega na mão dele, a gente abraça e traz aí para dentro do campo de jogo, né? Como eu costumo falar, né? Traz para o campo de jogo para poder conseguir jogar, né? Sai ali da escuridão do futebolzinho de rua ou da várzea aí para começar a entrar num profissionalismo e começar a disputar esse campeonato que é desse segmento tão competitivo e que precisa aí ter uma cabeça, precisa ter uma inteligência emocional muito grande para poder obter resultados diferentes, né? Já que o processo lá de trás não é mais o mesmo de hoje. Lu, você mencionou um ponto importante, que é para os donos de oficina de pequeno e médio tamanho, de pequeno e médio tamanho. Mas o que classifica para você aqui a média, até a média oficina? É a quantidade de colaboradores, é o faturamento? Só me ajuda a explicar um pouco para os donos de oficina que estão ouvindo aqui, saber até onde, né, a gente hoje está atendendo esses donos de oficina, para que se ele está menos do que isso, tranquilo é para você. Se você está acima, aí precisa de uma outra conversa ou uma outra orientação, mas que não. Né, me ajuda a explicar só até quem é exatamente esse produto. Isso, esse produto ele vai aí do dono de oficina
que atua só na carreira solo, né? É só ele ali dentro da oficina, fazendo as coisas acontecerem. Até aí quem tem uns 10 colaboradores, né, em torno disso daí. E aí geralmente quando passa de uma determinada quantidade de colaboradores, aí a gente já entende que o processo para ele é individual, que a mecânica da mente também tem para quem quer trabalhar de forma individual. Porque o conteúdo que tem lá ajuda a todos? Ajuda a todos, né? Mas a gente trabalha mais justamente esse que tem uma quantidade aí, até 10 colaboradores, para poder organizar. Porque, de uma certa forma, tem muita oficina que ele cresce, só que, de uma certa forma, começa a crescer de forma desordenada. E aí, o que acontece? Ele não tem a mentalidade, não tem inteligência emocional, não tem a estrutura, não consegue ele controlar ele mesmo, e aí começa a ter uma série de problemas. O que ele faz, William? Ele começa a mandar todo mundo embora e às vezes fica só ele com o ajudante. Tipo, ao invés de ele continuar crescendo, ele volta, ele regride, né? Então acaba, por quê? Por conta da frustração de não conseguir dar conta daquela demanda e daquela situação que ele vem passando, entendeu? Então por isso que a gente traz esse conteúdo para esse esse público aí, para dono de oficina. Entendi. Então, até 10 funcionários aí, 10 colaboradores, é o médio, o dono de oficina média. E por que vale a pena investir o tempo para fazer o programa e o dinheiro que você investe no programa? Qual que é o maior benefício disso? Por que os donos de oficina que estão nos ouvindo devem investir o tempo e o dinheiro deles para isso, Du? William, vale muito a pena investir o dinheiro, né, nesse programa por conta do quê? Primeiro, porque muitos estão morrendo já, né? Estão vendo os seus sonhos, porque a oficina mecânica para o dono da oficina é um sonho, né? Parece que nas veias corre óleo, né? O combustível, né? Que nos alimenta como se fosse o cheiro da gasolina, né? Então, assim, é um negócio impressionante esse negócio da área da reparação. Então, assim, vale a pena investir, porque ele começa a ter ideias, começa, sabe, trazer clareza, né, a autoconsciência que aquilo que ele vem fazendo não está certo. Ele começa a ter luz para aquilo que ele precisa fazer. Olha, e é justamente isso. E aí ele começa a trilhar um caminho, a escrever uma história totalmente diferente daquela que ele vinha escrevendo até o momento. Todo conteúdo voltado para a área da reparação automotiva sempre é válido, né? Mas mais ainda quando você começa, porque quando você vai num treinamento de parte técnica, que você aprende a fazer um procedimento lá, vou falar, uma reprogramação, meu, é um negócio de doido. Aí você vai lá e aplica, aí você tem um resultado, você consegue fazer uma programação, o carro funciona, né? Tinha uma chave só, você codificou a outra chave, você fez uma programação, o carro, né, resolveu ali. Então é algo assim que você se empolga, assim, você fica feliz. Caramba, consegui resolver isso. E investir, né, na mecânica da mente, nesse programa, começa a olhar a oficina com outros olhos. E quando começa a olhar com outros olhos e começar a aplicar e entender a importância, fala assim, meu Deus, agora eu consegui achar o complemento certo para poder tocar. Até então, muitos acham que só arrumar carro ou arrumar bem o carro é o segredo para ter uma oficina de sucesso. E não é. Muitos acham que é só ter os clientes bons ou estar bem posicionado num local, e não é, né? Tudo está no dono da oficina e tudo está na mente do dono da oficina. Então, vale muito a pena. O valor investido do programa, para muitos, às vezes o cara fala assim, eu não tenho condição de fazer, né? Eu não tenho a condição financeira para investir nisso. Já teve alunos da mecânica da mente
que não tinha condição, pediu pelo amor de Deus para esperar uns dias para que pudesse virar a fatura do cartão e ter o limite ali para poder passar. E quando passou, estava assim, devendo muito, com o caixa negativo, e no final do programa já estava ali com o dinheiro em caixa, a oficina já estava saudável, já estava conseguindo fazer uma reforma, né, mudando a estrutura física e já investindo também em um outro curso que precisava muito fazer para complementar e deixar a oficina como realmente precisa estar. Então, assim, o valor investido, né, o valor que se paga pelo programa, meu Deus do céu, dependendo da aplicação do dono da oficina, rapidamente ele já consegue retornar. Talvez em um carro só que entre na oficina ele já consegue fazer o retorno do valor investido do programa completo. Muito bom. E você comentou que o Mate foi o primeiro aluno que você teve. Você pode contar para a gente um pouco como que ele está hoje? Como que ele era? Qual que era o tamanho da oficina dele? Como que ele está hoje? Se ele expandiu o negócio? Como que ele está? Dá para contar um pouquinho? O Mate era um rapaz que, assim, ele trabalhou comigo, muita coisa ele aprendeu aqui em questão de limpeza, organização, e ele tentou levar esse método para lá, mas ele não conseguiu ajustar como realmente precisa. E aí ele começou a ter resultados, frustrações, né? É que eu estou recebendo uma mensagem aqui de um amigão aqui. É que até a Siri entrou na brincadeira aqui. Então, assim, aí ele foi tentar aplicar algumas coisas e o ambiente ali, né, a cultura da região aonde ele está, era uma cultura de desvalorização da mão de obra. Então, assim, o valor que ele cobrava para trocar pastilha era praticamente quase que de graça, né, para fazer a retirada de um motor, fazer o motor de mão de obra de um Honda. O dia que ele me falou, eu quase caí para trás. Aí eu falei, vamos reverter essa situação. Eu falei, eu só preciso que você confie em mim, confie no método e a gente vai fazer e vai medir. E quando eu ia passando para ele o método, ele falava, Eduardo, esse negócio não vai dar certo aqui, meu. Aí eu falava assim, confia, vamos fazer, a gente vai medir. E ele começou a aplicar e começou a dar resultado. Eu lembro até hoje que ele mandava áudio para mim. Meu, passei lá o orçamento para o cliente, morrendo de medo, mas eu passei e ele aprovou. Então, assim, aí foi aonde as coisas começaram. Então, assim, ele também financeiramente não estava legal. Aí ele conseguiu criar um rumo diferente, conseguiu aplicar a organização na oficina dele. Então, assim, ele começou a desfrutar de situações que ele nunca tinha desfrutado na vida dele, que foi o quê? De poder proporcionar para a família dele uma viagem. Hoje, as filhas dele, né, junto com a esposa, estudam em escola particular, coisa que antes não tinha, né? Ele conseguiu comprar outras ferramentas, tem um time bacana que veste a camisa, e ele acabou se tornando o que a gente conversou no início. Eu falei, você vai se tornar uma referência aí na região, porque tem várias cidades próximas, então tem muitos clientes que ao invés de levar 200, 300 quilômetros o carro para fazer uma revisão na concessionária, tá deixando de ir fazendo a revisão com ele por conta do que foi transformado. Então, assim, foi E fora que ele ainda expandiu, né? Depois ele acabou abrindo ainda um lava rápido e muitas coisas vão acontecer ainda na vida dele lá, porque o start para a mudança da mentalidade é aplicar, aí os resultados vão acontecendo aí. E assim, e o legal é que ele tá feliz, porque é ruim o dono da oficina ele acordar e saber que ele, né, não está tendo os resultados, está tendo uma série de problemas, às vezes não está vendo a luz no fim do túnel, isso daí tira a energia para o nosso dia a dia. Então, assim, hoje você vê ele indo trabalhar, é bem gratificante, né? Vira e mexe, ele faz uns videozinhos e me manda, ele me manda um bom dia bem alegre lá, assim, com muita intensidade.
Então, caramba, meu, Deus proporciona para o dono de oficina aí uma bênção, né? Que é você ter o seu negócio, você trabalhar com algo que é muito bom, você pode contribuir muito na vida do cliente, você vai estar trazendo segurança para a família dele, deixando o carro em ordem e tudo mais. E você fazer isso com energia, né? Fazer com vontade, com gosto, acordar feliz, não é aquele negócio. Isso era antigamente, isso é para os antigos, né? Porque hoje a maioria, eu mesmo nem assisto mais. Quando tocava aquela musiquinha do Fantástico, né? Que estava acabando, meu Deus, era uma. Aí batiu o ataque de tristeza, porque era hora de dormir para no dia seguinte ir para o trabalho, né? Hoje não, hoje assim, não importa se é final de semana, se é dia de semana, se é segunda-feira ou não, a alegria sempre está presente para poder, durante os dias da semana, estar na oficina e no final de semana estar curtindo com a família, né? Tempão, Eduardo. Du, antes de eu pedir a frase do podcast de hoje, queria só reforçar mais uma vez um recado, posso? Pode. Então, tá bom. Então, donos de oficina que chegaram aí, que entraram no decorrer do podcast de hoje, a gente está preparando a jornada resgate da oficina mecânica. Então, de novo, é um evento online, é gratuito e dessa vez vai ser ao vivo, sempre às 20 horas ou 8 da noite, horário de Brasília, que vai acontecer dia 22, 23 e 24 de agosto. Beleza? Tudo isso aí, o Edu, nesse evento, vai mostrar mais a fundo ainda sobre o método Mecânica da Mente, para que você possa organizar sua oficina mecânica e lucrar mais em até 90 dias. Então, se você ficou interessado e quer aplicar essa mudança na sua vida, na sua oficina, para quem está aqui no Instagram, o link está na bio, é só se cadastrar, você vai colocar seu e-mail lá, vai cair na página, você já vai cair para uma página para entrar no grupo do WhatsApp, que no grupo do WhatsApp é onde a gente está mandando todas as notícias, todos os avisos. Por quê? Por que todos os avisos? Porque de noite também a gente tem um live de aquecimento para o evento. A gente vai estar contando aqui sobre alguns atalhos que você pode pegar para facilitar a sua vida na hora de organizar a oficina mecânica e lucrar mais. E alguns obstáculos que às vezes você está aí fazendo e nem percebe, que pode te ajudar a chegar na organização mais rápido ou aumentar o grau de organização, porque sempre tem os graus de tudo. Você vai lá, né? Então, daí que deu uma travada. Aí, voltou. Então, eu só estava falando que tem os obstáculos que te travam para tudo. Então, você está sempre evoluindo, pode chegar alguma coisa que você pode estar ali e você está... Então, fora o vídeo. Derrubou o vídeo. Caiu o vídeo. Simplesmente caiu. Estranho. Fiquei travado aqui, ó. Quer voltar lá de novo, só para terminar? Bom, deixa eu só terminar então um recado aqui, ó. Gente, caiu lá no Instagram. Para quem está ao vivo aqui com a gente no YouTube e no Facebook, o recado é esse. O link para se inscrever está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, Du, você quer tentar voltar ou vou mandar a frase do dia? Se volta aqui, William, peraí. Eu acho. Aí. Voltou. Meus amigos, só finalizando aí. Deu um probleminha, caiu aqui o. A gente entrou só para finalizar isso só. É o evento aí que vai estar ajudando o dono de oficina mecânica a mudar aí a sua mente aí. Certo, meus amigos? Então a gente já vai finalizando aí, porque já tem que dar um start no nosso dia aí. Deus abençoe a vida de todos. E vamos que vamos, certo, William? Ó,
A frase vai ficar para quinta-feira. Vou falar 2 frases. Vou falar uma no início e outra no final, lá na quinta-feira. Então, beleza. Bora produzir, bora produzir. Valeu, aquele abraço. Fiquem com Deus. Até mais.